Bom dia, Elisandra Riguer por aqui. Estamos mais uma vez juntos. Nosso tempo com Deus, nosso tempo de meditar e de ouvir a palavra e lembrar quem é Ele. E essa semana temos falado de estações. E uma das estações que eu tenho acompanhado casais e que são uma das mais difíceis dentro do casamento é quando nós precisamos assumir os nossos papéis. A mulher, o papel dela, e o homem, o papel dele. Nós não somos ensinados, ninguém nos ensina que quando nós casamos, nós precisamos cumprir com os nossos papéis. O que é verdade é que o Senhor, Ele colocou habilidades dentro de nós. Ele colocou habilidades dentro do homem e Ele colocou habilidades dentro da mulher. E com relação a essas habilidades, nós somos totalmente responsáveis. O que isso quer dizer, Elisandra? Isso quer dizer que quando nós chegarmos no céu, o Senhor vai olhar e vai dizer: então, você cumpriu as suas responsabilidades a partir das habilidades que eu coloquei dentro de você? Ou simplesmente você não descobriu as suas habilidades, os seus dons, aquilo que eu sonhei para você, nunca fez parte da sua vida? O que você fez? E quando nós pensamos nisso, todos nós passamos por isso quando casamos, porque temos dúvidas, porque não sabemos quais são as habilidades que o Senhor colocou dentro de nós. Na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25, diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Quando precisa haver uma cooperação dentro do casamento, isso quer dizer que cada um tem a sua responsabilidade diferente, mas temos que fazer juntos, sem divisão, sem cobrança, entendendo cada um qual é a sua obrigação. E aqui eu tenho várias palavras que eu anotei para que você entenda quais são os papéis do marido. O marido é aquele que protege. O marido é aquele que precisa estar sensível às necessidades da sua esposa. Ele a conforta, ele a ministra, ele cuida dela, ele protege toda a sua família. O marido é o líder da família, ele é o provedor. Ele é aquele que traz mantimento para sua casa, que não deixa faltar nada. O homem, ele precisa ser o exemplo do coração de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque quando ele terá filhos, de acordo com o seu comportamento nessa terra, o filho vai pensar: Deus é assim também. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Por isso, os nossos filhos, quando olhar para o pai, ele vai pensar: meu Deus é assim também. O marido precisa ser aquele que ama, que protege. O marido precisa ser o exemplo da soberania de Deus. Ele precisa tomar uma posição firme contra o pecado. O homem precisa odiar o pecado. Por quê? Porque ele precisa manter a sua família em sintonia com Deus. Ele precisa ser aquele que aponta as áreas que precisam de correção. Ele precisa exortar, ensinar os filhos. Ele precisa edificar com palavra. Ele precisa abraçar, ele precisa dar carinho. E ele precisa também respeitar a autoridade que está sobre ele, que é a responsabilidade de Deus sobre a vida dele, a autoridade de Deus sobre a vida dele. O homem que não respeita a autoridade de Deus e não tem temor, não consegue ser respeitado em casa. Então, quando eu falo agora com os homens, o que você precisa mudar na sua casa? O homem é o guerreiro, é o intercessor. O homem é aquele que luta as batalhas espirituais em favor da sua casa. E a mulher? A mulher é aquela que apoia. A mulher é aquela que auxilia. A mulher é aquela que guarda os seus filhos, ama, encoraja, aconselha, ensina. A mulher é aquela que administra com carinho tudo aquilo que o marido trouxer para ela. A esposa é aquela que, se o marido encher a despensa com alimentos, arroz, feijão, ela transforma numa refeição. Ela transforma uma casa em um lar. A esposa precisa ser o reflexo do amor de Deus.
Ela precisa cuidar do marido, da família, e deve ser uma alegria para ela fazer isso. Ela precisa perdoar rapidamente. Ela precisa extrair força da palavra. A mulher precisa ser aquela que tem um tempo, sim, para orar, para meditar, para interceder pelo seu marido. Ela é aquela que ama, é a companheira. Ela é o reflexo da criatividade de Deus. Nós nascemos para criar, mulheres. Um homem coloca um esperma dentro de nós e nós, desse esperma, transformamos num bebê. Vocês têm noção do poder que existe dentro da mulher? Eu sempre digo que ao homem foi dada a autoridade, mas à mulher foi dada o poder. A esposa é aquela que intercede, é aquela que discerne os espíritos. Ela precisa estar com o seu radar antenado para descobrir quais são as armadilhas de Satanás sobre as nossas vidas. E assim nós precisamos andar nessa estação que o Senhor tem para nós. Uma estação de aprendizado, uma estação de graça, alegria, uma estação onde o Senhor é soberano, onde nós o respeitamos. E a principal de todas as coisas, a mulher precisa respeitar o seu marido. E o marido amar a sua esposa. Sim, o homem, ele precisa ser unido ao incorruptível, àquilo que se questiona. Ele precisa ser inquestionável, ele precisa ser como o coração do Senhor. Mas é tão difícil, é muito difícil. E tem um casal na Bíblia que eu gosto muito, que é Priscila e Áquila. Eles andaram com o apóstolo Paulo e aprenderam muito com ele, e através do que caminharam juntos, eles puderam edificar. E Áquila e Priscila, eles tinham algo em comum, o mesmo propósito. Será que o seu propósito e do seu marido, ou o seu propósito e da sua esposa, estão alinhados? Será que vocês estão indo para o mesmo caminho? Ou será que cada um está puxando para um lado e ninguém sabe o que tem que fazer dentro da sua casa para que flua? Queridos, uma das coisas principais que nós precisamos é ter paz dentro da nossa casa, mas tem sido cada dia mais difícil. Por quê? Porque as pessoas não têm se colocado em obediência e ouvido a voz de Deus. Então, se você está nessa estação hoje, onde existe dúvida, onde não tem paz dentro do seu lar, onde você não consegue compreender o que o Senhor tem para você, eu convido você a voltar para a palavra, a voltar para a vontade que Ele tem para você, porque sim, nós seremos questionados quando chegarmos no céu. O Senhor vai querer saber, ei, o que você fez com aquilo que eu te dei? O Senhor colocou os dons dentro do nosso coração e nós precisamos usá-los e fazer o melhor possível. Que tal orarmos hoje para que o Senhor possa transformar a nossa casa, o nosso coração, tudo aquilo que pode estar atrapalhando o fluir do Espírito Santo na nossa casa. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida do meu irmão e da minha irmã, Pai, e eu quero declarar, Pai, um entendimento hoje, que as mentes se abram para que haja um novo tempo, para que haja um novo recomeço, para que haja um tempo de entendimento, obediência e amor. Que esse lar seja inundado por amor e respeito. Que esse lar seja inundado com a inteligência e a sabedoria que vem diretamente do céu. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que Satanás não tem mais poder sobre essa casa. Eu quero declarar um novo tempo. Senhor, que mulheres possam se ajoelhar e clamar pelos seus maridos. Que homens possam se ajoelhar e clamar por suas esposas, porque Tu é aquele que responde todas as orações. Nenhuma oração fica sem ser ouvida. E eu te coloco agora, Senhor Jesus, a vida de cada um que está ouvindo esse devocional, declarando a paz que excede todo entendimento. Senhor, entra nessa casa e faz tudo o que precisa ser feito. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém e amém.